Aloha, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal School of Happiness. Hoje vou falar-vos sobre o luto, até porque estamos a atravessar uma situação extremamente difícil e com certeza esta informação será extremamente útil, infelizmente, para muitas pessoas que perderam os seus entes queridos. Luto é um processo, é um conjunto de reações, é um conjunto de emoções que, digamos assim, são a causa derivada de a perda de um ente querido, de alguém muito importante na nossa vida. Escolhi hoje uma autora, uma médica psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, para vos, de certa forma, clarificar o processo de luto que ela define em 5 estágios. O primeiro estágio é o da negação, ou seja, sempre que um ente querido, alguém muito importante na nossa vida, infelizmente morre, temos este processo de não acreditar, de não acredito, porque a mim, logo alguém tão importante, e a negação é um processo que, dependendo do indivíduo, pode demorar 10 dias, um dia, pode demorar 10 anos, não existe um prazo definido. Este é o primeiro estágio. O segundo estágio é o estágio da raiva. E da raiva porquê? Que é, muitas vezes, o momento em que nós não queremos, nós sofremos, nós ficamos revoltados com essa perda. E para este estágio, posso dizer-vos que existem muitas pessoas que nunca ultrapassam este estágio. Ficam sempre revoltadas, insatisfeitas, sempre de mau humor. Exatamente porquê? Porque não conseguiram passar para o terceiro estágio, que é o estágio da, se quiserem, e a Elisabeth Kübler-Ross definiu muito bem isso, que é o estágio em que muitas vezes nós não queremos aceitar, mas poderemos passar para um estágio de depressão. E depressão porquê? Porque muitas vezes esta dor, este sofrimento acaba por ser tão forte, acaba por ser uma profunda tristeza interior e entramos em depressão, em que tudo não faz sentido, em que o dia nunca tem sol, em que tudo fica preso naquela situação. Tem um outro estágio, que é o estágio da negociação, que pode aparecer antes da depressão. E tudo depende, obviamente, de indivíduo para indivíduo, que é o facto da negociação. O que é a negociação? A negociação é aquele momento em que nós procuramos algo maior, algo mais forte, algo mais poderoso, para justificar, de certa forma, levaste-me, mas eu fico com a memória, eu fico com a recordação, eu fico com a imagem, eu fico com o cheiro, ou seja, é como se estivéssemos a negociar no nosso psicológico com algo superior e, de certa forma, pode-nos ajudar a atingir a última fase, que é a fase de aceitação. É aceitar que aquela pessoa foi para um determinado sítio, que nós consideramos o melhor para essa pessoa, só que depende muitas vezes se foi algo brusco, pode ser algo com uma doença prolongada, pode ter sido algo que vai decorrente de um sofrimento ao longo do tempo, e esta é a fase importante em que, de certa forma, existe mais um equilíbrio, em que a emoção se desvanece mais. De salientar que nestes 5 estágios há pessoas que podem não passar pelos 5, há pessoas que podem passar por 1 ou 2, há pessoas que podem passar pelos 5, e a ordem pode não ser esta, depende muito de indivíduo para indivíduo. Elisabeth Kübler-Ross tem um livro sobre a morte e o morrer, e que explica muito bem e de forma mais detalhada e mais profunda estes estágios. Agora, convém não ficar no estágio da raiva, porque assim a vida não continua, ficam presos naquele sofrimento, naquela dor, naquela mágoa, naquela tristeza profunda. Luto é algo extremamente difícil, pode demorar muitos anos. Agarrem-se às recordações, às memórias, aos cheiros, ao sentimento por essa pessoa, que ela permanecerá na vossa vida para sempre, e, de certa forma, o lado positivo é o que é que vos deixou, o que é que vos trouxe de novo para que a vossa personalidade seja esta e que seja melhor. Por isso, para quem esteve de luto, muita força, muita energia, muito sentimento positivo, olhem para o futuro,
e dentro dessa possibilidade não poderia deixar de dizer: tenham muitos momentos de felicidade.